Joyce hoje, ela falou uma coisa que a gente é interessante reforçar. Quando a gente comenta com as pessoas, leiam, estudem, leiam um capítulo que a gente fala aqui, porque como você falou na prece, assim, pedindo ajuda plano espiritual para o expositor poder falar sobre o assunto, né? Falar de acordo com o seu entendimento, do teu entendimento. Porque quando a gente faz uma palestra, a gente fala um tema, a gente fala de acordo com o nosso entendimento. É a leitura de quem está fazendo a exposição. Claro, a gente tem inspiração, tem ajuda do plano espiritual, que eles fazem isso, até porque, pensando no público, né, para que a gente possa ser amparado para falar coisas o mais apropriadas possíveis, ou falar o menos em bobagem possível, para poder transformar o tempo de vocês numa atividade útil, né? Vocês não virem aqui para ouvir uma pessoa falando coisa que não tem nada a ver. Então, a gente tem essa ajuda do plano espiritual, mas é uma leitura que a gente faz. Então, uma outra pessoa que faz essa exposição desse capítulo vai falar diferente. Vai enfocar mais alguns aspectos, vai detalhar mais alguma coisa, vai se preocupar mais com um lado do que o outro. E aí que vale a gente pensar nessa questão da nossa leitura. Da nossa leitura, de todos vocês. Porque quando a gente prepara alguma coisa, a gente estuda antes. Então nós temos a vantagem de estar estudando esse assunto antes para poder falar para vocês. E é legal que vocês façam o estudo de vocês também, façam a leitura de vocês. Por isso a gente incentiva muito o pessoal a fazer curso. Porque quando você faz curso, no curso você tem a oportunidade de discutir. Aqui a gente não consegue discutir. Aqui a gente faz uma exposição, vocês escutam, porque não dá para fazer essa interação da gente trocar ideias, né? Agora, isso de trocar figurinha, dá para fazer num curso. Por isso que é legal estudar, fazer curso na casa e fazer as nossas leituras, para a gente poder fazer as nossas interpretações. O capítulo de hoje é justamente sobre a questão do conhecimento, que é não pôr a candeia debaixo do alqueire. Essa palavra alqueire tem origem do árabe, né? Todas as palavras que começam com alguma coisa, é de origem árabe. E nós temos muita palavra no português, é de origem árabe. Alqueire vem de um tipo de cesto. E eram cestos que eram usados para transportar coisas. E com o tempo acabou virando, que eram cestos que se amarravam no lombo dos animais para levar coisas, acabou virando medida. Então a palavra alqueire é uma medida. Não só como a gente conhece alqueire medida plana, mas alqueire medida de volume. E quando Jesus usa a ideia do alqueire, né, não colocar a candeia debaixo do alqueire, é para não deixar embaixo de um vaso. Então você não esconder, você colocar no lugar alto. E é justamente sobre essa questão que ele vai falar nesse capítulo, que é essa coisa do conhecimento. Tem 2 trechinhos aqui, nós vamos ler o segundo. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha. Ou no outro texto ele fala o alqueire, né? Ou a põe debaixo da cama. Põe sim sobre o candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida, que não haja de saber-se e fazer-se pública. Então nada a gente consegue esconder por muito tempo. O conhecimento, mais cedo ou mais tarde, ele desvenda os mistérios. Então se a gente quer enganar alguém, ou um grupo de ideias, ou alguma doutrina, quer enganar as pessoas, isso não vai ser eterno. No momento as pessoas vão conhecer, vão ter acesso ao conhecimento e vão se libertar. E a dominação se manifesta pela falta de conhecimento, né? Então, quando a pessoa não conhece, se eu chegar para você, vocês têm que fazer isso porque o Espiritismo diz isso. Se vocês forem ler, vocês vão fazer a interpretação de vocês. De repente, o que eu estou falando não é o que o Espiritismo diz, é o que eu entendo daquilo. Por isso que a leitura, o conhecimento, o estudo de cada um é fundamental, para a gente construir as nossas convicções com muito mais segurança. E aí depois ele vai falar sobre outras coisas, sobre a questão das parábolas, que aí é interessante, eu não vou ler porque é mais comprido, mas é muito legal que Jesus fala que ele falava por parábolas. A gente sabe disso. Parábolas eram historinhas, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas se Jesus veio falar do conhecimento, então o que ele falava por parábolas? Parábolas são historinhas, ele não falava ver o assunto explicitamente. Por que isso? Mas tem tudo a ver. Jesus contava historinha, para a gente poder se identificar com os personagens da história e aprender com mais facilidade. Jesus, como grande mestre, ele colocava dessa forma. Então eu conto uma história, você se identifica com os personagens. Jesus ensinou também, teve momentos. Jesus, ele praticamente, ele usou 3 tipos de situação, 3 tipos de formas para poder passar aquilo que ele queria, em termos de conhecimento.
Ele teve momentos que ele ensinou, que ele falou. Por exemplo, o Nicodemos, da caridade, da reencarnação, ele explicou, vai ter que nascer de novo. O cara não entendeu direito, né? Ficou difícil de entender, mas ele explicou. Então ele tem momentos na vida de Jesus, na vida pública, que ele ensina, que ele explica. Tem momentos que ele exemplifica, ele vivencia situações, então você aprendia, ou ele ensinava pelo exemplo. E tem momentos que ele ensinava, muitas vezes ele ensinou, por parábolas. Porque quando você conta uma parábola, você aproveita bastante. Às vezes o ensinamento, por mais claro que ele seja, como o da reencarnação para Nicodemos, que era uma pessoa que tinha uma cultura muito grande, foi difícil dele entender, quando você conta uma parábola, todo mundo entende. Uma historinha, todo mundo entende. Né? Você está numa palestra, você está falando alguma coisa, de repente fala, vou contar uma história para vocês. Aí todo mundo senta na cadeira melhor e presta atenção. Quem está dormindo até acorda. Porque historinha, a gente adora ouvir historinha. E não é só porque é criança, não. Criança, adulto, adolescente, qualquer faixa etária, você adora ouvir história. Porque na história, Jesus colocava, e aí vai de novo a sabedoria do mestre, de colocar personagens na história, nas historinhas que ele contava, e esses personagens vivenciam situações, e nessas situações vem o exemplo, vem o ensino, e vem aí o consequente aprendizado da nossa parte. A gente escuta, percebe, entende, fala, olha que legal. Né? Aquela parábola do bom samaritano. Uma das formas super objetiva para Jesus explicar a questão de quebrar com preconceitos, por exemplo, é a história do bom samaritano. Ele colocou como personagem principal um samaritano, que não era bem visto na época, por uma série de fatores. O fariseu publicano, qual que é o exemplo de prece? Na outra historinha lá que Jesus conta, é o fariseu ou é o publicano? O fariseu era famoso, respeitado, o publicano não. Quem faz a prece direitinho, legalzinho, aquela que é o modelo de prece, no sentido de simplicidade? O publicano, que era uma pessoa mal vista. Então, várias situações, Jesus, ele nos seus personagens, nas situações que ele criava, ele ensinava. Então, falar por parábolas não é um jeito de pôr a candeia debaixo do alqueire, esconder o conhecimento. Muito pelo contrário, é uma forma de passar o conhecimento para quaisquer pessoas. Porque tinham coisas que Jesus podia falar com mais clareza para os discípulos dele. Mas mesmo assim tinha coisas que nem os discípulos entendiam. Porque não dava para entender. Naquele momento, entender tudo aquilo que era o volume de conhecimento que Jesus queria passar. Gente, a gente tem noção, né? O nível espiritual de Jesus é uma coisa que a gente não consegue medir. Né? Uma coisa quase que inimaginável para a gente. Se ele teve a missão de coordenar a criação do planeta, imagina o nível dele. Se quando na criação do planeta, segundo o Emmanuel conta no Caminho da Luz, Jesus está coordenando esse trabalho de criação do planeta, e o planeta foi criado há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, então há 4,5 bilhões de anos, Jesus Cristo já tinha a evolução que ele tinha há 2.000 anos, ou agora. Então quer dizer que o processo dele evolutivo é muito antigo. Ele fez a evolução que nós estamos fazendo em outros lugares, em outros planos, em outras galáxias, em outros sistemas. Aqui com certeza não foi. Ele não reencarnou na Terra, ele encarnou aqui. E com uma missão especial. Então o conhecimento dele é uma coisa gigantesca. Como é que ele podia passar tudo isso numa vida pública curta para pessoas com uma limitação muito grande? Que nós temos a limitação até hoje, porque o que Jesus explicou, mesmo as parábolas, se a gente tivesse vivenciado, não sei nem quantos por cento, mas um percentual bem baixinho, 5%, vai, até menos, do que Jesus ensinou, a humanidade teria caminhado muito mais. Se a gente tivesse um dos ensinamentos dele só, a gente tivesse conseguido aplicar enquanto humanidade, o planeta já estaria muito mais adiantado. Então nós temos muita coisa para aplicar ainda daquilo que Jesus ensinou. Então não dava para todo mundo entender tudo naquele momento, mesmo os discípulos mais próximos. E aí vem depois o Espiritismo para poder complementar. Então, primeira questão é essa. Vamos nos preocupar, não nos preocupar, vamos nos ocupar com o nosso estudo. Porque preocupação às vezes não resolve. A gente se preocupa, fica preocupado e não faz nada. Então vamos nos ocupar com o estudo.
Vamos ocupar o nosso tempo com o estudo, com o conhecimento, porque o conhecimento ajuda a gente a se libertar. O conhecimento é aquele que, quando as situações de dificuldade aparecem para a gente tem aquela informação para poder enfrentar. Para isso que a gente estuda, para aplicar. Por isso que o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia com uma aplicação moral. Se não tiver aplicação moral, não serviu para nada. É mais uma ideia nova por aí, bonita. Então, quando ele fala dessa coisa que nem mesmo os apóstolos conseguiram entender isso, é por conta que é muito conhecimento, muito conteúdo, e as pessoas têm que ter um tempo para entender isso, e a gente também está tendo esse tempo. Só que eu acho que está na hora de a gente começar a ir um pouquinho mais rápido, né? Vamos ver se a gente consegue agilizar um pouco esse processo. A gente está ainda muito naquela de, é muito difícil falar o que Jesus, fazer o que Jesus falou, é muito difícil fazer o que Jesus ensinou. Sim, é difícil, mas enquanto mais a gente falar é difícil, vai ficar difícil mesmo. Eu falo é difícil, eu falo para você, você concorda comigo, aí volta para mim, fica aquele ambiente do é difícil, e ninguém vai fazer nunca nada. E se Jesus falou há 2000 anos, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu acho que ele também estava querendo ensinar alguma coisa para a gente, concordam? Ou ele falou essa frase bonita só de efeito? Me parece que Jesus não perdia tempo em falar frases de efeito, não. Todas tinham sentido. Então, se ele falou há 2000 anos, o meu fardo é leve, o meu peso é fácil de carregar e a minha dominação é suave, ele quis dizer que é muito mais prático e muito mais legal a gente ser bom. Perdoar o outro, falar mal da alheia, quanto menos melhor, né? Guardar a nossa língua dentro da boca. Quanto mais a gente fizer coisas legais para nós e para o outro, nos preocuparmos menos com a vida do outro, cuidarmos da nossa vida, que já é uma grande coisa, né? Quanto mais a gente fizer isso, vai ser a paciência, que é uma coisa difícil da gente fazer, né? Por que é difícil? A gente continua falando que é difícil. Vamos começar a exercitar essa paciência. Quando? Em qualquer situação, não importa qual. Pode ser nas coisas mais simples. Até quando está esperando para tomar passe lá embaixo. Porque às vezes tem isso também, né? Eu estou no centro, está tudo bem. Não está tudo bem não. Às vezes você está com pressa para tomar passe e o outro está na tua frente e o outro está conversando com o outro e a gente começa a ficar irritado. Gente, vamos usar paciência em todos os momentos. Aqui dentro da casa, fora da casa, no trânsito, fora do trânsito. E essa coisa do Espiritismo vai explicar, que aqui fala, o Espiritismo depois vem com a proposta, né, um tanto de tempo depois de Jesus, para explicar, mas mesmo assim não conseguiu explicar tudo. Vai ler lá no Livro dos Espíritos ou na codificação, quando se fala de Deus. Se avança a explicação sobre Deus. Kardec e os Espíritos conseguem nos colocar uma série de dados a mais, para a gente entender melhor Deus. Mas tem muita coisa que é difícil, porque a gente não consegue entender a essência. Quando os Espíritos falam sobre Espírito, eles falam, por exemplo, lá quando eles estão falando de Espírito e Perispírito. O Perispírito, eles dizem que a gente consegue entender um pouco melhor. Agora, o Espírito, a alma, é um pouco mais difícil. Então, eles estão se aprofundando na questão da alma. Tem uma mensagem de um Espírito que ele fala isso. A gente está se ocupando em entender melhor a alma. E vocês podem se ocupar em entender melhor o Perispírito. Mas não dá para vocês aprofundarem muito a questão da alma ou do Espírito. Porque também tem coisas que a gente entende o princípio, mas não fica muito claro. Então o conhecimento ele vai ampliando. De Jesus para Kardec, de Kardec para hoje, a gente teve muitos avanços, a gente entende muita coisa melhor, mas ainda temos muitas coisas para entender. Então vamos ver se a gente consegue pelo menos consolidar aquilo que já veio. Vamos ver se a gente consegue pelo menos estudar e praticar aquilo que já veio de conhecimento. E Jesus falou muitas coisas muito práticas. O que é interessante é isso, né? A missão de Jesus, os ensinamentos dele são muito práticos, coisas do dia a dia. Não é uma coisa para a gente ficar elaborando muito, não precisa pensar muito, é só vivenciar. Mas é difícil vivenciar. Será que é tão difícil assim mesmo? Pelo menos tentar, pelo menos começar, fazer um pouquinho por dia, estabelecer uma meta. Eu vou ficar durante os próximos 50 anos tentando fazer isso. Mas 50 anos é muito, mas estabelece uma meta. Quem já está com a idade mais avançada, diminui um pouco mais a meta, bota um pouco menos, tá? Quem é mais jovem também pode diminuir essa meta, porque ele vai ganhar mais tempo nessa encarnação. Aí eu vou falar sobre a coragem da fé.
E ele coloca isso, né? Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Aqui, na realidade, a ideia geral desse texto é justamente para a gente ter coragem de assumir aquilo que a gente acredita. Em todos os sentidos. E aqui, no caso, está falando em termos de fé. E fé também é uma coisa que a gente vai trabalhando. Porque a fé, a gente sempre costuma dizer, é muito difícil de praticar a fé. Claro que é. Né? Jesus falou, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer a montanha sair daqui para lá. É simbólico isso, tá? Vamos pensar que a gente vai ficar rezando e a montanha vai sair, porque não vai sair. Se você arranjar uma escavadeira legal, você tira a montanha, porque não vai tirar. Milagre também não acontece. Mas, a questão da fé, quando ele dá um grão de mostarda, a ideia é de pequenininha. Acho que a nossa fé está mais para partícula subatômica, né? Grão de mostarda já está muito. Mas vamos começar, pelo menos, treinar alguma fé. Porque a fé também é uma coisa que está no nível do conhecimento. Se a fé eu vou trabalhando, como é que é um mecanismo que eu posso ter para poder desenvolver mais a minha fé? Para ter coragem de assumir a minha fé nas coisas que eu acredito, nas verdades que eu acredito, de moral, de ética, de decência, por exemplo, também, né? A fé, a gente olha para trás as situações de dificuldade que nós tivemos na vida e a gente vê que algumas a gente conseguiu passar mais fácil, outras foram mais difíceis, muitas foram superadas. É um exemplo de como a fé hoje pode se fortalecer, porque no passado eu tive uma ajuda de Deus na forma das ajudas mais variadas das pessoas que vieram na nossa situação naquele momento, na nossa frente, para nos ajudar. Então já aconteceram situações que as coisas se resolveram. Então quando eu estou com uma situação difícil hoje, e eu acho que eu não vou conseguir, será que eu consigo, será que eu não vou conseguir? Olha para trás. Outras vezes tivemos situações semelhantes e conseguimos enfrentar. Com a ajuda de Deus, nas mais variadas formas, Ele se manifestou para nos ajudar. Então vamos dessa forma robustecer a nossa fé, que também é um exercício. E para concluir, ele fala uma coisa da cruz. Aqui é interessante, depois eu queria comentar um pouquinho. Tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Ou seja, não nos apegarmos nas coisas materiais. E se a gente tomar a nossa cruz, é no sentido da gente enfrentar as dificuldades que a gente tem. Não tomar a cruz, para assim, essa cruz que eu carrego, essa dificuldade, e ficar lamentando o tempo todo. Quanto mais a gente lamenta a cruz que a gente carrega, parece que mais pesada ela fica. E aí nós vamos fazer que naquela história, o cara vai cortando a cruz para ela ficar pequenininha, né? E chega um momento na história que ele tem que atravessar um lugar grande, e a cruz dele é pequenininha, só um toquinho, ele não consegue passar. Então carregar a cruz é no sentido de você enfrentar as dificuldades e aprender com elas. Porque as situações de dificuldade nos levam a um aprendizado. São desafios para a gente enfrentando, conseguir aprender e evoluir. E a gente não está sozinho. Aquele ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor, é muito sábio. Como acho que todos os ditados são populares. Porque se a gente tem uma dificuldade que a gente está enfrentando, eu não aguento, eu não consigo mais. Consegue. Porque se você está passando por aquilo e a gente acredita que existe Deus e Deus é bom, a gente vai ter condição de enfrentar. Pode ser que você não está conseguindo perceber a ajuda. A gente está insistindo num caminho para resolver o problema que não é o melhor. A gente está insistindo numa pessoa para me ajudar, mas aquela pessoa não está em condições de me ajudar naquele momento. Quem vai me ajudar é uma outra pessoa. Que às vezes eu vou ter até que mexer um pouco no meu orgulho para pedir ajuda para ela para enfrentar aquela dificuldade. Aí olha só, resolvi 2 problemas. Eu trabalho meu orgulho, porque eu peço para aquele que eu não queria pedir, e ele ajuda a resolver minha dificuldade. Que legal. Ele vai ter a chance de fazer a caridade, eu trabalho meu orgulho e juntos resolvemos um problema. Conseguimos caminhar. Eu acho que essa é a ideia do Evangelho, em todos os capítulos. É que a gente considere sempre os textos do Evangelho, o Evangelho como um todo, como uma situação de aprendizagem. E que essa aprendizagem sirva para a gente colocar no dia a dia. Senão fica muito teórico. E a gente fica ouvindo palestras, repetindo coisas,
e não aplica na nossa vida diária. Se não dá para aplicar tudo em todos os momentos, não tem importância, mas vamos aplicando devagarinho. É assim que a gente vai progredindo, né? Então, que Jesus nos abençoe. E vamos agora aproveitar esse momento, nos tranquilizando mais ainda, nos elevando em pensamentos, envolvendo a nossa companheira que trará a presença e as palavras dos amigos espirituais. Que assim seja. Boa noite, amigos. Que o coração de todos esteja tranquilo, que haja paz e alegria. A palestra de hoje evidenciou-se muito a necessidade que todos temos, encarnados e desencarnados, de nos dedicarmos um pouco mais à aprendizagem, ao estudo, e nos dedicarmos mais ao conhecimento que pode nos trazer equilíbrio, que pode abrir as nossas ideias, que podem nos conduzir a uma vida melhor. O objetivo dos ensinamentos de Jesus sempre foram, e ainda continuam a ser, porque eles estão aí, que nós conseguíssemos melhorar a nossa caminhada. Ele veio para isso. Ele veio para nos mostrar que não é ruim ser alegre, pelo contrário, que é muito bom ser feliz, que é muito bom construir coisas boas que beneficiem pessoas, que é muito bom participar de conjuntos de pessoas amigas, que é muito bom a família, que é muito bom a amizade. Todas as informações provenientes dos exemplos dados por nosso amigo querido Jesus foram no sentido de mostrar que a vida é para ser vivida com alegria. A fé é uma forma de nos fortificarmos para sermos menos infelizes, para nos tornarmos mais caridosos, mais presentes na nossa realidade, olharmos mais para nós em vez de olharmos para o nosso vizinho, privilegiarmos as coisas boas que já temos em detrimento daquilo que achamos que os outros têm e que nós não temos ainda, valorizar a nossa evolução, estudar em busca de melhor aprendizado, de uma vivência melhor. A vida de Jesus foi realmente voltada para nos ensinar como sermos felizes, bons, compassivos, alegres, familiares. Este é o caminho que Jesus procurou nos ensinar. Para isso ele veio. Como nos falou, encarnou, não reencarnou. Ele encarnou. Ele veio para a Terra com esta missão. E nós estivemos ali, talvez, convivendo com aquela realidade. E ainda nos detemos em certas situações em que poderíamos ser mais leves, em que poderíamos deixar para lá, em que poderíamos ser mais amigos, e somos muito orgulhosos. E sempre achamos que a nossa palavra tem que ser a última, porque nós sabemos mais do que os outros. Irmãos, vamos caminhar mais alegres, mais leves. Vamos observar a vida, vamos olhar a natureza, vamos nos dar um dia de paz no coração. Vamos olhar os pássaros, o sol, as flores. Vamos levantar os nossos olhos para o céu. E vamos contemplar a natureza, que é a obra de Deus. E que aí está para ser contemplada. Aí está para ser vivenciada. Vamos deixar de nos queixarmos tanto, reclamarmos tanto, quando nós temos ainda um corpo perfeito, quando nós temos saúde. E esse corpo pode ter até algumas dificuldades, por que não? É uma matéria, como tal, tem algumas coisas que às vezes nos criam alguma dor, nos criam alguma dificuldade, mas nós somos fortes o suficiente para superarmos estas coisas. Vamos olhar o nosso irmão de caminhada com um olhar mais compassivo. Vamos ver naquele irmão as suas dificuldades
E se não pudermos ajudar, pelo menos emitimos um pensamento positivo. Vamos ser mais felizes, irmãos. Porque a vida é para aprendermos. E neste aprendizado, valorizarmos tudo aquilo que está aí para ser valorizado. Toda a evolução que o ser humano conseguiu em termos técnicos, em termos materiais, que seja também uma oportunidade de agradecer pela evolução. São espíritos que produziram esta reforma, a revolução agrícola, a revolução econômica, todas essas revoluções produto do pensamento, do trabalho, da energia, da dedicação do ser humano, sempre amparado pelos amigos espirituais. E nós abrimos mão de tudo isso para levantarmos desde a hora que saímos da cama até a hora que voltamos a ela, reclamando e vendo apenas as coisas que nos desagradam, esquecendo que tem muito mais coisa para nos alegrar, para nos deixar mais felizes. O simples fato de podermos comer, nos alimentar fisicamente, e através desse alimento estarmos prontos e relativamente fortes para enfrentarmos o nosso dia a dia, já é um motivo para agradecermos. O simples fato de podermos levantar pela manhã e termos uma água para escovar os nossos dentes, lavar as nossas mãos, isto foi uma conquista, porque muito lá atrás tinham que fazer isso nos riachos, nos rios. Veja como o ser humano evoluiu, como nós temos motivos para sermos felizes. Irmãos, vamos abrir o nosso coração, vamos nos dar as mãos, vamos nos olhar com carinho, vamos ver aquilo que os outros têm de bom e vamos privilegiar e tentar até aprender. Vamos deixar de lado o orgulho, a vaidade, vamos ser mais chão, esse chão florido, esse chão perfumado, esse chão amigo. E nesse momento eu não poderia deixar de lembrar a importância de nossas mães, já que no domingo nós vamos referenciar a figura materna. Vamos reverenciar a figura daquela que nos deu a vida, a oportunidade de termos um corpo, que nos fez dentro dela, que nos colocou fora dela e que nos tornamos hoje aquilo que somos, que nos alimentou, que nos vestiu, que nos cobriu de carinho. Também algumas puxões da orelha, por que não? Porque é assim que a vida é. Vamos olhar para nossas mães e vamos pensar um pouco da mãe de Jesus. Nossa, aquela amiga tão encantadora que acompanhou a vida de Jesus, e que por ele chorou e que por ele sofreu, mas que não se deixou dominar pelo sofrimento, que caminhou após o seu desenlace, o seu desencarne, caminhou sempre mostrando a sua força, o seu equilíbrio, a sua fé. E vamos fazer deste domingo uma oportunidade de maior convivência. E se na nossa mesa sentar alguém que a gente não gosta muito, porque sempre tem isso nas famílias, vamos deixar de lado. Vamos fazer o nosso olhar se tornar mais meigo. Vamos dar as mãos. Vamos compartilhar um momento da afetividade familiar. Imbuídos desse sentimento amoroso que Jesus nos ensinou, vamos curtir este domingo com paz, amor, com sinceridade, com verdadeira fraternidade. É isso que nós gostaríamos que vocês fizessem. Nós, do plano espiritual, também comemoraremos esse dia. Alguns reencontraram suas mães, outras estão aí no plano material. Mas, de qualquer maneira, os corações amorosos vão se entrelaçar e nós vamos nos apoiar no amor que uma mãe sempre dedica ao seu filho, esteja ela encarnada ou desencarnada. E que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia ser mais forte e mais feliz. Obrigada.